O último suspiro da pianista, quando a música se recusa a silenciar. Há histórias que nunca deveriam ser contadas, porque, quando recebemos a verdade dos mortos, alguma coisa dentro de nós começa a escutar aquilo que não deveria escutar. E muitos acreditam que foi isso que aconteceu com Helena Vasconcelos, a jovem pianista do Teatro Municipal de Manaus, cujo talento parecia maior que a própria vida e maior que a morte também, segundo documentos perdidos nos arquivos do teatro. A história começa em 1936, quando Helena se apresentou pela primeira vez sob os holofotes e arrancou suspiros de uma plateia que parecia ver nascer uma estrela que jamais cairia do céu. Helena tinha apenas 19 anos, mas tocava como se tivesse vivido séculos, como se carregasse em cada tecla uma memória que não lhe pertencia. Os jornais da época descrevem que havia um homem sempre sentado na primeira fileira, vestindo terno preto e gravata azul marinho. Ele nunca aplaudia nem sorria. Apenas observava com olhos profundos, como se a música fosse feita exclusivamente para ele. E rumores dizem que o nome dele era Arturo Oliveira, um compositor vindo do Rio de Janeiro que teria sido seu grande amor proibido. Arturo desapareceu em 14 de julho de 1937, após uma noite de tempestade, deixando apenas uma partitura inacabada e uma frase escrita em lápis. Na última folha, eu sempre estarei ouvindo você. Helena teria guardado essa partitura como se fosse um pedaço do próprio coração. Com o sumiço do amado, ela começou a mudar seu comportamento. Alguns músicos contavam que ela ensaiava sozinha durante a madrugada, mesmo com o teatro vazio e apagado, e que às vezes a música que surgia do piano não parecia ter vindo de dedos humanos. Era como se as notas fossem puxadas diretamente do silêncio, como um sussurro de além, no registro de ocorrências do teatro. Há relatos de técnicos afirmando que luzes acendiam sozinhas e portas batiam enquanto Helena tocava, e muitos juraram ouvir uma segunda melodia acompanhando suas mãos, uma melodia que não estava no instrumento. Em janeiro de 1939, Helena foi encontrada caída no palco, depois de um ensaio secreto com a partitura de Arturo nos braços médicos. Disseram que ela sofreu um desmaio causado por exaustão, mas testemunhas juraram que viram marcas de mãos em seus pulsos, como se alguém tivesse segurado firme demais. Os rumores ganharam força quando ela voltou a se apresentar semanas depois, ainda mais brilhante e mais perturbada. Seus olhos buscavam sempre a primeira fileira, onde ninguém mais se sentava, como se esperasse o retorno de alguém que nunca aceitou realmente ir embora. A última noite de apresentação da pianista aconteceu em 2 de novembro de 1940, data que os supersticiosos sempre tentam evitar nos jornais e testemunhos. Há descrições de que o teatro estava lotado, mas um frio anormal tomou conta do auditório. As luzes piscaram e Helena entrou no palco vestindo um longo vestido branco com uma fita azul na cintura. As primeiras notas foram suaves, depois se tornaram intensas demais, como se as emoções dela estivessem sangrando em cada acorde, e quando a música chegou ao auge, uma ventania atravessou o teatro, e a vela do piano apagou sozinha a plateia. Congelou, porque Helena continuou tocando, mesmo no completo escuro, sem erros, sem hesitar, como se estivesse guiada por mãos invisíveis. No instante final, a plateia escutou um suspiro profundo, um único suspiro vindo do palco, e foi então que Helena caiu sobre as teclas, deixando ecoar o último acorde, para sempre. Ninguém conseguiu reanimar. Lá o coração havia parado, mas não parecia haver dor. Apenas um tipo de entrega, como se ela finalmente tivesse ido ao encontro de quem esperava na primeira fileira ao seu lado. Encontraram a partitura de Arturo, agora completa, como se alguém tivesse terminado o que ele começou, e ao lado da partitura, uma rosa azul murcha que ninguém sabia explicar de onde veio.
Depois daquela noite, o teatro enfrentou uma série de incidentes. Diretores evitavam deixar alguém perto do piano após o anoitecer, porque todos que tentaram juraram ter ouvido o barulho das teclas sendo pressionadas bem devagar. Uma melodia romântica e triste, como se um amor ainda buscasse continuar existindo, mesmo sem corpo. Algumas pessoas diziam sentir o cheiro suave de perfume todas as vezes que a música começava sozinha, e outras afirmam ver uma sombra sentada na primeira fileira, observando o palco, com a devoção de quem espera a mulher da vida voltar a tocar para ele. Em 1968, o piano foi guardado em uma sala trancada do teatro, e até hoje poucos têm coragem de entrar. Lá dizem que o metal das cordas continua vibrando sem ninguém encostar, que a partitura completada pelo morto permanece sobre o piano, sempre aberta na mesma página, e que algumas noites, quando o vento atravessa Manaus bem devagar, a música de Helena se arrasta pelas cortinas do teatro, pedindo que alguém continue ouvindo, porque para alguns amores o silêncio é a pior prisão que existe. Talvez tenha sido apenas lenda criada por artistas que sentem falta de aplausos. Talvez seja só a forma que a cidade encontrou de explicar o brilho de uma pianista que morreu cedo demais. Ou talvez porque existam sentimentos que recusam sepultamento e encontram na arte um corpo novo para continuar respirando. E se você acredita que apenas vivos sentem saudade, talvez esse relato tenha deixado algumas teclas esperando por você esta noite. Se você ficou até aqui, considere deixar seu gostei, porque isso ajuda muito este tipo de história a continuar sendo contada. E claro, se ainda não faz parte do canal, se inscreva para acompanhar outros relatos sobre amores que não querem ser esquecidos e que talvez ainda estejam aí muito mais perto do que pensamos. Obrigado por ouvir e nos encontramos no próximo capítulo, se o silêncio permitir.